que tu tem a dizer sobre isso, de os lojistas que ainda tem essa resistência de entrar na internet, no Instagram? Eu não sei como é que estão pagando boleto. Então, há alguns anos, eu tenho percebido que o meu janeiro tem sido bom, não posso reclamar. Fechei esse janeiro, inclusive, bem, justamente por trazer novidades nesse mês. E como é que foi pra ti lá no início? Tu aprender a lidar, tendo uma pessoa na loja ali, um colaborador junto contigo? Eu acho que até hoje, Luiz, eu acredito que outros lojistas vão concordar comigo, acho que o maior desafio hoje do comércio, do empreendedor, é a mão de obra. É você conseguir colaboradores que estejam dispostos a trabalhar, né, estar junto com você. Eu vejo muito assim, nossa, Luiz, mas aí eu vou deixar de vender pra outro público e tal. Sim. Porque a partir do momento que tu deixa de vender para aquele público, tu começa a virar referência e vender para muito mais clientes para aquele público. Sim. E muito mais vezes para aqueles clientes que te viram como referência. E aí, de repente, você vai lá, nossa, tá usando tal coisa, tal estampa, eu vou encher a minha loja desse produto. Mas será que o meu cliente, ele vai consumir? Será que é o perfil do meu cliente? Cerberus Cast, o podcast de negócios para empresários da moda da Cerberus Assessoria. Se você tem uma loja de moda, uma marca, e sente que você trabalha, mas o negócio nem sempre responde do jeito que deveria, bom, então esse podcast é para você. Meu nome é Luiz César, sou o host do Cerberus Cast. A ideia é sentar à mesa com quem vive o jogo de verdade para falar de bastidores, decisões difíceis e do que normalmente não aparece no Instagram. E hoje tô aqui com a Elis. Elis, muito obrigado, seja bem-vinda e se apresenta aí rapidinho pro pessoal de casa. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Elis. Para quem não me conhece, eu sou Elis Carvalho, sou proprietária da loja Estúdio Mix, há 9 anos aí no mercado de Curitiba. Perfeito. E bom, Elis, pra gente começar o nosso episódio, o que você fazia antes da sua loja de moda ali, por exemplo, e em que momento que você decidiu empreender no ramo da moda? Vou te contar rapidinho a minha história, que é uma história longa. Eu trabalhei 10 anos em hotelaria, eu sempre trabalhei na área comercial, então sempre gostei muito de venda. Trabalhava na área comercial de hotéis, representação de alguns hotéis também. E aí, em 2009, eu descobri um câncer de estômago. E aí, eu tive que parar para fazer a cirurgia. Eu fiz um procedimento chamado gastrectomia total, ou seja, eu fiz a retirada total do órgão. Então, eu sei que a próxima pergunta é, né, mas como que você se alimenta? Então, já vou contar isso rapidamente. Foi feita uma ligação entre o intestino e o esôfago. Então, eu tive que parar, né, com o trabalho, na época, na hotelaria, para me cuidar, adaptação novamente à alimentação. Então, foi um processo bem longo, de mais de um ano ali para me recuperar. E eu sempre gostei muito de moda, desde criança sempre gostei de moda. E aí, em 2011, falei, não posso ficar parada, né, preciso fazer alguma coisa. Financeiramente, não tinha como. Tem que pagar os boletos, né? Tinha que pagar os boletos. E aí eu comecei a vender lingeries finas. Comecei a vender lingeries consignadas. E como eu conhecia, na época da hotelaria, que eu visitava muitas empresas, muitos bancos, secretarias. Então eu conhecia muitas mulheres, né? Além das amigas e tudo. E aí eu comecei a vender as lingeries, eu ia nas empresas, ia nas casas. E começou a dar muito certo. E aí, em 2012, uma amiga que já tinha morado nos Estados Unidos estava indo para lá para visitar um irmão e me convidou para ir. Naquela época, o dólar estava super barato, 2,20. Ó, um sonho, imagina voltar para isso. Nossa, poderia, né? E aí ela me convidou e eu fui com ela, fiquei alguns dias lá com ela nos Estados Unidos e eu comecei a trazer coisas de lá também para vender junto com as lingeries. Então, eu trazia bolsas, relógios, óculos, casacos, peças com maior valor agregado. E naquela época, Luiz, não sei se você lembra, eram 2 malas de 32 quilos e mais a bagagem de mão. Então, conseguia trazer muitas coisas, muitas peças legais. E assim, eu fui para os Estados Unidos 5 vezes nesse período de 2012 aí até 2013. E aí, depois o dólar começou a ficar muito alto, ficou inviável. Só que daí eu já estava com a minha clientela ali de produtos, né? Sim. E eu falei, não posso parar agora. E aí eu resolvi criar um CNPJ e comecei a trazer roupas de São Paulo, de marcas à pronta entrega que tem em São Paulo, principalmente na região do Bom Retiro. E aí assim foi, novas clientes e tudo mais, e o negócio começou a dar muito certo. Só que eu carregava muita sacola, era muito peso, era malas e malas. Eu entrava naquelas empresas, eu passava o dia todo dentro de banheiros de empresas, de bancos para atender. E aí a idade começa a pegar, começou a doer as costas. Eu falei, gente, não sei se eu vou dar... de sacola pra lá e pra cá, acho que o pessoal aí de casa deve ter um monte de dona e dona de loja que, nossa, eu também andei com tanta sacola. Eu acho que muitas empreendedoras, né, muitas lojistas começaram na sacola, né?
E aí eu falei, eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo. Tava pesado, literalmente, o negócio para mim. Aí eu pensei, eu gosto de moda, gosto da área de consultoria. Quem sabe eu vou para uma outra vertente da moda. E aí resolvi fazer faculdade de moda. Aí eu fui fazer design de moda. Isso quando? Isso nós estamos falando ali de 2014, 2015 ali. E aí, paralela, logo depois ali da faculdade, junto com a faculdade ali, eu resolvi fazer curso de consultoria de imagem. Aí eu me empolguei, aí eu fiz tudo que você imagina. Fiz curso de consultoria de imagem, análise de cor, estilos. Fiz aqui em Curitiba, fui para São Paulo atrás de outros cursos também para me profissionalizar. E aí, depois de tudo isso, né, já tinha feito esses cursos e estava no meio da faculdade ali, né, do meio para o final, eu entendi que eu gostava mesmo era de vender roupa. E aí eu resolvi, ou eu abro, acho que o ideal é abrir um espaço físico, que é do jeito que tá, eu não vou dar conta mesmo, né? Porque daí eu já não carregava mais uma sacola de lingerie, eu já carregava malas de roupas, né? E aí eu resolvi abrir a loja, abrir um espaço físico. E assim nasceu a Estúdio Mix. Então, desde 2016, eu inaugurei a loja em agosto de 2016. E foi isso. Começou. Esse ano já faz 10 anos. Esse ano tá indo para 10 anos. E eles. Quando que tu abriu? Tu falou que tu abriu o CNPJ ali. Foi mais ou menos quando que tu chegou a abrir? Foi em 2012 ali. Mais ou menos 2012, 2013, mas não sei se tá bem certo essa data, mas foi por ali, assim. E como é que foi pra ti, tu olhar ali e, cara, vou abrir CNPJ? Esse processo, tu abriu e tu, meu Deus, ou como é que foi essa experiência pra ti? Até ali, Luiz, ainda foi tranquilo, assim, porque era um MEI, né? Não tinha a proporção que tem hoje. Então, era mais para eu conseguir comprar de grandes marcas de São Paulo que eu queria trazer para as minhas clientes. Então, ali ainda era tranquilo, porque era um volume pequeno, eu ia uma vez por mês, vendia, ia lá, comprava as novas peças. Então, que aí eu ainda estava na sacola, então ainda era bem tranquilo. Mas o bicho pegou mesmo depois que eu fui pro espaço físico, né? Show. Então a gente vai chegar lá, Tá bom. Que no início ali vamos indo, depois a gente começa a olhar, tá ficando sério, né? Exatamente. E aí começa a ficar nu. E pra ti, o Elis, como é que foi essa questão da faculdade da moda? Até mesmo acho que uma curiosidade que eu tenho, acho que o pessoal de casa aí também deve ter. Quantos anos que era ali, onde tu saiu, que tu entendeu que, pô, vou realmente abrir, ou tu chegou a terminar? Como é que foi esse processo? Eu não fiz o TCC. Sim. Porque aí logo, nesse processo todo, eu resolvi abrir a loja. E aí a demanda, né, enorme, eu não consegui finalizar. E aí eu tentei voltar depois online, faltou na verdade o TCC mais uma matéria, eu tentei voltar online na época da pandemia, eu falei, vou ficar em casa mesmo e... Vai que, mas eu no online sou muito complicada, assim, confesso, que eu não tenho essa facilidade. Eu sou muito agitada, sou muito elétrica, e essa coisa de ficar estudando, sentada ali no computador, não funcionou para mim. Mas foi uma experiência muito legal, não só a faculdade, como todos os cursos que eu fiz na área, porque me deu uma base muito grande e hoje me ajuda com certeza no meu atendimento, consigo, né, principalmente com os cursos de consultoria de imagem, a consultoria de imagem que também tive dentro da faculdade, ajuda hoje no meu atendimento a cliente, consigo dar um atendimento mais personalizado. E diferente, né? Diferenciado, exato. É um dos grandes diferenciais hoje da Estúdio Mix, né? Entender qual é a necessidade da cliente, entender do tipo físico, né? Entender um pouco de estilo. Tu falou também da paleta de cores, né? Exatamente. Isso eu não consigo fazer dentro da loja, porque isso tem, né, um certo tempo, uma análise ali. Mas isso ajuda muito hoje no atendimento. Então, foi muito válido. Acho que nada é por acaso, né? Exato. Foi quanto tempo, mais ou menos, a faculdade de moda que você fez? São 4 anos. 4 anos? São 4 anos. A faculdade, design de moda são 4 anos. Boa. Não sei se mudou agora, né? Mas, são 4 anos. E o que tu mais aprendeu, por exemplo, ali, que tu leva até hoje, por exemplo, ali, com as clientes, no atendimento, talvez a tua visão de mundo, o que foram, sei lá, 1 ou 2 coisas que tu mais pegou de lá e tu carrega contigo até hoje de aprendizado? Eu acho que, assim, claro, tem muitas coisas, né, interessantes da moda ali, tem muita parte técnica para quem vai para a área de indústria, de modelagem e tudo mais. Então, faz parte do aprendizado, mas eu sabia que eu não ia seguir nessa vertente, né? Então, eu acredito que a parte de consultoria de imagem, isso para mim foi muito legal, porque não é só vender a roupa, né? Não é só sobre isso a venda. Você entender qual é a real necessidade da cliente,
você entender do que ela está passando no momento, que a consultoria de imagem traz muito isso, porque tem muito a ver também com o momento que ela está vivendo, né? Por exemplo, uma cliente que ela acabou de ser mãe, de repente ela não está tão satisfeita com o corpo dela, você entender o que vai ser adequado para ela naquele momento, né? Como é que ela vai se sentir com uma peça. Então, quando você faz um curso de consultoria de imagem, você entende o que ela está passando, você entende como está o corpo dela no momento, você entende para que é aquela roupa naquele momento, né? Como que ela vai se sentir com aquilo. Porque não adianta eu olhar para uma cliente e falar, isso aqui é bonito, mas é bonito para quem? Para a Elis ou para ela? Para o momento de vida dela, né? Para aquilo que ela precisa no momento. Então, para uma cliente, por exemplo, que está em transição de carreira, que ela usou terninho e salto fino a vida inteira, e ela está indo para uma coisa totalmente diferente. Ela não quer mais aquilo, né? Então, entender o momento dela, isso é muito importante, eu acho que para a hora da venda e principalmente para você conseguir fidelizar a sua cliente, né? E eu acredito que esse é um grande diferencial que existe hoje no mercado, né? Tu conseguir trazer um pouco dessa consultoria de imagem. Claro que muitas das vezes, eu acho que a maioria das vezes, tu não consegue fazer um trabalho personalizado de uma larga escala, até porque é um serviço à parte, é toda uma questão bem mais profunda. Mas eu tenho certeza que trazendo para o cliente, às vezes, visões que ele nunca ouviu falar em nenhuma loja, agrega muito, né? Tipo assim, nossa, a loja aqui, ela entende do que ela tá falando, não é só roupa, né? É até importante você falar isso, a gente não consegue dentro da loja dar uma consultoria, não tem como, né? E a cliente também nem tem esse tempo e tudo mais. Mas é muito importante, às vezes você olha para a cliente e tem alguma coisa errada ali naquela peça. E, às vezes não é a modelagem da peça, mas talvez não é o tamanho certo, né? Aquela peça não está valorizando o tipo físico dela. Então a gente consegue ter esse olhar para ajudar e para sugerir uma nova peça. Elis, o que você achou? Olha, deixa eu te sugerir uma outra peça que vai cair melhor. Então, isso faz toda a diferença. Passa uma segurança para a cliente e ela vai conseguir perceber, ela vai se olhar no espelho e falar, não, realmente era isso que estava faltando. E a cliente sente que se sente cuidada, né? Exatamente. Porque ela vê que tu tá trazendo ali para ela experimentar, não é às vezes só para vender. E sim o sentido de, cara, vamos experimentar, que eu acho que esse daqui vai ficar melhor em ti. E ela vê ali, nossa, aquele sentimento de cuidado, de estar na loja, a pessoa realmente tá querendo trazer o melhor ali para ela. Exatamente. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Você conseguir fazer essa entrega, né? Perfeito. E pra ti, Elis, quando tu foi naquele processo de abrir a loja, como é que foi? Friozinho na barriga, agora tu teria que investir no espaço, ia ter aluguel ali todo mês, enfim, ajustar o espaço, a construção ali, imóveis, enfim, né? Como é que foi esse processo pra ti? Desde pensar, será? Aí foi indo, aí tu decidiu, e depois ali logo no início que tu decidiu, que tu tava ali já, como é que foi pra ti? A primeira coisa que eu pensei, quando eu pensei no espaço físico, era localização. E hoje eu moro em Santa Felicidade e a minha loja aqui no Batel. O que eu pensei? Não que as minhas clientes sejam todas da região do Batel. Tenho clientes da cidade inteira, inclusive de região metropolitana. Mas eu entendia que era fácil acesso. Então, hoje, se você está na Água Verde, para você vir para o Batel, que é praticamente centro. Então, é fácil acesso, né? Você pega rápido ali, você está aqui. Se é uma cliente lá de Santa Felicidade, também é fácil acesso. Então, a primeira coisa que eu pensei, que fosse fácil para as clientes chegarem até a loja, né? E há 9 anos atrás, estava começando ali com o Instagram, e não tinha tanto online como a gente tem hoje, apesar que também ainda não é meu foco. O meu foco ainda é trazer a cliente até a loja, mas depois a gente fala sobre isso. Então, o maior desafio foi encontrar um ponto. Não podia ser muito grande, não podia ser muito pequeno, não podia ser caro, porque era um investimento todo, né? E aí, depois que eu encontrei o ponto, que a gente ficou ali na Teixeira Coelho por 8 anos, nós estamos há 1 ano nesse ponto novo. E aí, claro, aquele frio na barriga, ir atrás de fornecedores, e aí saí dali só de São Paulo, fui atrás de fornecedores em Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu precisava de uma marca de peso para trazer para a loja também, né? Tem marcas maravilhosas em São Paulo, que eu trabalho, inclusive, até hoje dentro da loja, mas eu precisava de uma marca de peso. Então, entender como é que isso funcionava, como é que eram as coleções para essas grandes marcas, fazer uma pesquisa entre as clientes para entender o que elas queriam, qual era a expectativa delas em relação a um ponto físico. Então, teve todo esse trabalho. Mas eu te contar uma coisa que foi muito engraçada, assim, que marcou muito, assim. Aí, toda essa correria, você tá naquela ansiedade, naquela correria, até aí tá tudo certo. Aí fiz a inauguração da loja, foi aquela festa, todo mundo te prestigia, né? Todos os amigos, família.
né? Todo mundo procura comprar alguma coisa para te prestigiar e tudo mais. E aí, só festa. No outro dia, cheguei para abrir a loja, porque aí eu tinha a obrigação de estar lá todo dia, né? E aí, quando eu abri a loja, passou 1 hora, passou 2 horas, já tinha organizado tudo. E nada, né? Loja de rua, ninguém te conhece, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque agora eu tenho, né, aluguel, né? Eu tenho IPTU, agora eu tenho funcionário, agora eu tenho 13º, enfim, e todas as outras despesas, né? Que faz parte ali do espaço físico. E aí eu me bateu o desespero. Eu pensei assim, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não, né, a única despesa que eu tinha era de estacionamento e gasolina, né? E agora o que eu fui fazer da minha vida? Então foi bem complicado. E como é que foi o final desse primeiro dia? Sabe que eu acho que eu rezei tanto, porque eu tava tão nervosa, que Deus falou, meu Deus, coitada, eu vou dar uma acalmada nela. Do nada entrou uma cliente, acho que por volta das 3 horas da tarde, na metade da tarde. Tu já ali assim, suando frio, Já tava, gelada, meu Deus, branca, pálida. Já tava literalmente passando mal já. E aí essa cliente entrou, ela tava passeando ali, conhecendo a região, lembro até da história. Pra ver como foi marcante, até ela gravou. Exatamente. Eles tinham comprado um apartamento em frente ali à loja. Eles eram, agora eu não lembro se eles eram do interior do Paraná ou do Mato Grosso, porque teve depois outras clientes na mesma situação. Ela tinha acabado de comprar um apartamento ali na frente da loja e ela estava andando a pé para conhecer a região. E ela chamou a atenção, a vitrine, e ela entrou na loja e ela fez uma compra assim considerável, assim, né? E aí eu falei, opa, acho que ainda tem solução, vai dar certo. Boa. Eu acho que muito do pessoal aí de casa também deve estar lembrando, né, quem já tem a loja física, quando abriu ali, um pouco desse certo desespero, né? Pô, abriu ali, tava indo, as vendas fluíam antes da loja e tudo mais, colocou a loja, passou um tempo assim, sem entrar ninguém, depois da inauguração, etc, já bate aquele desespero, né? Porque a primeira coisa, Luiz, os primeiros clientes ali são seus amigos, as pessoas que já te conhecem, querem te prestigiar. Só que elas já compraram na inauguração, né? Então, e agora, né? Vai demorar, tem mulheres que compram toda semana e tal, mas a maioria já tinham comprado, então quem vem agora? Mas acho que uma coisa importante falar, até assim, para quem está começando, que acho que o que salvou esse primeiro momento, vamos dizer assim, foram as clientes de sacola. Que são clientes, a maioria são clientes minhas até hoje. Estão comigo da época da sacola, né? Estamos falando aí de 10, 11 anos. Eu acho que se não fossem essas clientes de sacola, da época da sacola, eu acho que eu teria fechado a loja em 6 meses. Então, foi muito importante essa preparação e principalmente, né, essa confiança que as clientes já tinham em mim, já vendia produtos bons, né? Sempre trabalhei com marcas boas mesmo, a pronta entrega. Então, ela já confiava no meu trabalho. Então, isso foi primordial. Então, fez toda a diferença na Estúdio Mix. Boa. E é muito daquilo também, né, Elis, que eu acho que o pessoal de casa aí, quem talvez tenha dificuldade, mas o grande segredo do varejo, né, principalmente para moda, é você conseguir fidelizar o teu cliente. Então, quando você tem um diferencial, seja o teu atendimento, seja teu espaço físico, seja a parte talvez de uma mini consultoria ali, porque igual a gente falou, não tem como, seria muito bom se desse, né, como plus ali, mas a gente sabe que é muito mais avançado, muito mais profundo. Falar mais uma atenção mesmo a cliente que é uma consultoria, né? Exato. Aquela atenção... Que é um detalhe, o detalhe ele conta muito. Exato. E a galera acaba às vezes, tipo, não que elas não se preocupam, mas não sabe o valor de você fidelizar aquele cliente, como trabalhar naquele formato, né? Sim. E que pra ti, logo no início, já foi um divisor de águas pra ti. Com certeza, fez toda a diferença. Boa. E pra ti, Elis, ali logo nos primeiros 6 meses, 1 ano, como é que foi pra ti esse processo de estar ali com a loja, desenvoltura, de tu olhar ali, tipo, pô, antes eu tava assim, com a sacola, indo, né, nas empresas e tudo mais. Como é que foi o primeiro ano da tua empresa ali? Os primeiros 6 meses, como eu te falei, foram bem complicados. Então, as minhas clientes da época da sacola, elas me ajudaram a passar por esse período. E aí depois foi indo, foi acontecendo, né? O pessoal da região começou a conhecer mais a loja. E ali, Luiz, nós estamos falando de 2009, pelo menos acredito que tem muitos lojistas que estão há muito, muito mais tempo. Mas eu comecei a trabalhar o Instagram ali, bem devagar, que eu confesso assim que eu tinha vergonha, né? A gente não sabia muito o que fazer. Então ali eu comecei a devagar e eu entendi que ali poderia dar certo, poderia ser...
a grande sacada. Então, eu comecei devagar. Fazer alguns vídeos, fazer provadores. Isso lá, onde tudo era mato, 2009 no Instagram. 2009, foi bem devagar, assim, fazia umas fotos, né? Até hoje sou eu que faço, que produzo, ainda é bem amador, mas lá atrás era muito mais, né? Então, hoje, até a câmera de celular é muito mais potente, ajuda, enfim. E aí eu comecei devagarinho, e aí foi engatando, novas clientes começaram a vir pelo Instagram, indicações, e aí foi caminhando. Boa. E pra ti, Elis, como é que foi ali, logo no início, talvez ali tu traz a primeira pessoa, primeiro colaborador ali junto contigo, que talvez antes, né, era sempre a Elis ali fazendo e tal. Como é que foi essa experiência aí? Eu acho que até hoje, Luiz, eu acredito que outros lojistas vão concordar comigo, acho que o maior desafio hoje do comércio, do empreendedor, é a mão de obra, é você conseguir colaboradores que estejam dispostos a trabalhar, né, estar junto com você. Então, até hoje, isso é complicado. Eu tenho uma pessoa que está comigo há 4 anos, que é a Grace, que é meu braço direito, esquerdo, uma pessoa maravilhosa, né, que todas as clientes adoram também. Eu falo que ela já se tornou uma família, assim. Mas hoje eu preciso contratar novos colaboradores e é difícil, tá complicado. E como é que foi pra ti lá no início? Tu aprender a lidar, tendo uma pessoa na loja ali, um colaborador junto contigo, como é que foi pra ti? É um desafio também, né? Porque eu também sempre fui funcionária, nunca fui patroa, vamos dizer assim, né? Nunca fui chefe. Então também foi um desafio, também foi um aprendizado. Né, aquela coisa assim, eu sou virginiana, então você pensa, né? Eu gosto das coisas tudo certinho, do meu jeito. Então você tive que aprender. Primeiro, a aceitar outras opiniões, principalmente a delegar, né? Entender que a pessoa que está ali para crescer, para ajudar a loja a crescer. Então, foi complicado. Não vou te falar que foi fácil. Mas aí a gente vai aprendendo. Acredito que hoje eu sou uma boa chefe. Boa. E quais foram ali, Elis, os maiores aprendizados que tu teve? Desde a primeira pessoa junto com você, a segunda, algumas pessoas que chegaram junto e foram rápido, porque tu viu que, cara, essa pessoa aqui... o que tu foi aprendendo ali nessa jornada? Os maiores aprendizados, por exemplo, com colaboradores dentro da loja? Eu acho que fazia a pessoa se sentir segura dentro da loja. Talvez no começo eu não conseguia delegar, eu não conseguia... talvez não deixar a pessoa trabalhar, vamos dizer assim. Sempre quis tomar conta de tudo. Então, isso foi complicado. Uma segunda situação também ali, sabendo da dificuldade de você contratar, de ter alguém junto com você... E às vezes eu fazia coisas assim, eu aceitava certas situações para não correr o risco de perder, sabe? Assim? Sim. Então, só que isso, por outro lado, me consumia. Tipo, tá bom assim? Tá bom. Mas no fundo não tava bom. E isso me incomodava. Mas, se eu for reclamar de tudo, se for tudo do meu jeito, ninguém vai ficar comigo. Então, isso é complicado. E hoje eu falo que tá tudo bem você querer do seu jeito. Sabe? Por mais que hoje eu consiga delegar, que eu aceito, não que eu não aceitasse opiniões, mas é que às vezes eu deixava a pessoa fazer só para ela cumprir o protocolo, mas depois isso me incomodava, me deixava estressada, me deixava nervosa, né? Então hoje quando faz alguma coisa, fala, não, vamos tentar de outro jeito, acho que eu não gostei dessa forma, gostaria que fosse de outro... E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem, e funciona. E é legal que a outra pessoa legal também ouvir o meu ponto de vista e a gente pode chegar num denominador comum, entendeu? Então, todo mundo aprende. Então, nem só de um lado, nem só do outro. Então, acho que hoje é tranquilo em relação a isso. Boa. E ele, pra ti, Elis, como é que foi essa parte de tu aprender a ter mais conversas difíceis, igual tu falou ali, que às vezes tu, não sei se eu falo, que aí acho que eu vou incomodar e tal. Eu tenho certeza que a Elis lá, o primeiro colaborador que ela teve pra hoje, as experiências que tu teve, tu foi evoluindo, né, nesse sentido. E como é que foi pra você, tu entender que as conversas difíceis, elas são mais do que necessárias? Vou te falar que não é fácil, eu acho que não é fácil a não ser a pessoa que ela já, né, já vem, de repente, vai empreender, mas ela já vem de um cargo de liderança, de chefia, então acho que para ela faz parte do dia a dia, mas para quem não está acostumado, eu acredito que seja um desafio grande, assim, acho que
que é um dos maiores desafios, na verdade. E a gente tem que aprender a fazer isso justamente para não se consumir, que é o que acontecia comigo, de ficar nervosa, de ficar estressada. Mas tudo é um processo, né? Nós estamos falando aí de 9 anos, então, falo que todo dia a gente aprende um pouco, a cada ano a gente faz coisas diferentes. Hoje eu vejo assim que o que eu fiz ano passado já não funciona mais. Então, acho que todo dia, todo ano, a gente tá em constante evolução, assim, a gente tá aprendendo toda hora. Boa. E o que tu poderia dar aí de recado, ou às vezes um insight, uma coisa que te ajudou a você entender da importância das conversas difíceis, e às vezes ali será que eu vou, não vou? Ah, vou lá falar, né? Às vezes o jeito, o que tu poderia compartilhar aí pro pessoal de casa? Eu acho que não deixa a situação chegar num ponto que você já está estressada. Porque aí você vai se estressar, pode aumentar o tom de voz, e aí não é legal. Então, acho que percebeu, conversa. Acho que tem sempre conversa desde o início. Gostaria que fosse assim, o que você acha disso? Acho que também é muito importante você ouvir a opinião do outro, porque não é porque a loja é minha que eu tenho a verdade absoluta. De repente, o outro traz um ponto de vista que eu não tinha percebido. Então, acho que converse desde sempre, né? Quando entrou um colaborador novo, claro, você vai passar como é que é o funcionamento da loja, como é que as coisas funcionam e tal. E amanhã, se for preciso, conversa de novo, semana que vem conversa de novo, vai colocando, né? Vai trazendo para perto, que eu acho que o mais importante é você ter o colaborador do seu lado, né? Perfeito. Tem que estar junto. É um ponto que eu vejo bastante, Elis, e eu concordo bastante com a visão que tu trouxe, que é sobre ouvir. Né? Eu vejo que tem muito dono de loja que já passou por isso, ou às vezes está passando ainda de não ouvir. E é meio que só a gente se colocar meio que no lado ali do colaborador que está com a gente. Exatamente. Se a gente não fosse ouvido, a gente estaria na empresa lá trabalhando. Por mais que às vezes o que a gente ia trazer não é aplicável, mas aí também, olha, não dá por causa disso, entendeu? Por que não dá para fazer dessa forma? Sim. E naturalmente a pessoa ela entende. Sabe que hoje eu e a Graça a gente conversa muito assim sobre todos os assuntos da loja, mas por exemplo, vai virar uma coleção e eu recebi ali o lookbook da marca. Primeira coisa que eu faço é compartilhar com ela. Gra, dá uma olhada, veja o que você acha, o que você acha importante para a loja. Veja se tem alguma dessas peças que você bate o olho e fala, essa é a cara da fulana, essa é a cara de tal cliente. Né? Então, tudo é dividido, tudo é conversado, e trazer ela para perto eu acho que é importante, né? Porque ela também está ali no dia a dia, também conhece as clientes, ela também sabe o que funciona, o que não funciona. Então, acho que é bem, bem importante, assim. E quanto mais ela traz ideia, e mais ela entende que ela é ouvida, mais ela vai querer trazer ideia. Exato. E aí tira muito aquela questão de estar tudo ali no teu colo, tipo, eles têm que resolver tudo, pensar sozinho, porque ela vai ter os colaboradores ali, por exemplo, que eles entendem que eles são ouvidos, não que tudo vai funcionar. Exato. Não Às vezes até a nossa ideia não funciona. Exato. Né? Então tem que ser testado, tem que ser conversado. Exato. Quantas coisas eu tentei colocar na loja, implementar, e depois não funcionou. Né? Então a gente começa de novo, vem com novas ideias e haja ideia, né? Exato. E aí, pô, o colaborador ali, ele vai entendendo que ele é ouvido, mas ele vai trazer mais ideias, vai trazer, vai ver que foi colocada no papel, pô, deu boa, tem umas que não vai dar e tal, ele vai ficar cada vez mais motivado de compartilhar. E aí eu sempre converso e falo assim, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente poderia fazer de evento? Né? Virou coleção. Então, a gente está sempre trocando uma ideia ali, sempre conversando. O que você acha disso? O que você acha de... Até para fazer uma vitrine. O que você achou dessa vitrine? Vai ficar legal? E aí ela assim, não, essa não funcionou, tenta essa peça. Então, é muito gostoso essa troca, assim. Perfeito. Que aí fica leve, né? Quando você vê, acabou o dia, né? E assim, Elis, é até bacana dá pra ver que claro, com certeza eles lá do início não era assim, ela foi aprendendo, porque... Sim, é uma aprendizado, todo mundo né? tá assistindo, foi aprendendo na marra, né? Dificilmente tu já tinha alguém que pegou na tua mão e já te falou tudo, tu teve que ir descobrindo. Sim. Mas eu costumo brincar que é um hackzinho tu ouvir os colaboradores. Porque muitas das vezes a gente gostaria de ter uma ajuda. Mas a gente a gente que pensa, mas a partir do momento que tá todo mundo trazendo ideia, cara, as coisas vão fluir muito mais rápido, todo mundo vai crescer muito mais rápido, porque a gente tá usando o hackzinho de que 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 pensam melhor que uma ou 2 ali, por exemplo. E ela é muito legal, eu acredito que para ela perceber que tá crescendo, que tá evoluindo, porque daí, se ela tá crescendo, tá todo mundo crescendo, né? É bom para todo mundo, né? É bom para a loja, é bom para mim, é bom para ela. E a gente tem que pensar que a gente tem que ter alguém feliz e satisfeito do nosso lado. Senão não faz sentido, né?
Exato. Se a pessoa. Eu gosto de trazer muito isso Uhum. ao pessoal que tá assistindo. Eu tenho muito essa percepção de, cara, eu gostaria de estar na minha empresa Sim, da forma como está hoje. é um ambiente Eu agradável, estou né? sendo ouvido, as minhas ideias são válidas, eu Aham, consigo crescer aqui dentro. Qual que é a uhum, visão que eu tenho pra mim que se eu trabalhasse? Então, exatamente. isso me ajuda muito, um exercício aí pro pessoal de casa também Uhum, fazer, seja às vezes de comissão, ou como se é ouvido, não é, enfim, sim, toda essa é, questão ali. Uma coisa que tu trouxe que eu achei bem bacana é a questão de é. realmente você parar e tentar ouvir. Falando, o que que tu acha disso? Uhum, Porque a pessoa, nossa, ela escuta a minha opinião. sim, Pô, minha chefe escuta a minha opinião. Cara, que legal. E ela, às vezes, vai receber uma proposta de algum outro lugar, mas ela vai ficar porque ali ela é ouvida, ela entende que ela consegue sim. crescer junto. Vai considerar pelo menos. Exato. E pra ti, Elis, como que foi esse processo de você estar ali com a loja, já no início, tu foi Uhum. crescendo. Quais foram os desafios que começaram a aparecer pra ti ali, que tu, caraca, não sabia que ia acontecer isso. Que no início ali, acredito, eu vou abrir aqui, né? Uhum. Todo mundo que abre a loja é no positivo, né? Ninguém vai, Sim. vou abrir a loja pra dar ruim, então todo mundo abre a loja ali, acredita que, tipo, pô, vou abrir a loja e vambora. E aí Aham. começou, conforme foi crescendo, faturando mais e tudo mais ali, quais foram as dores de cabeça que começou a aparecer pra ti nessa jornada? Eh, a gente trabalha com coleções, né, eu trabalho com algumas marcas, a Estúdio Mix hoje é uma multimarcas, trabalho com marcas e elas trabalham com coleções. Então, é bem complicado. Então, por exemplo, as peças a coleção que eu vou começar a receber agora, que eu estou começando a receber agora em fevereiro na loja, esse pedido foi feito lá em outubro do ano passado, Bastante tempo. bastante tempo. E quando essa coleção chega, ela vai a gente começa com o outono, depois vem o alto inverno, e quando chega lá em julho, que é quando começa a realmente esfriar e, né, que era quando nós deveríamos estar vendendo o inverno, vem um calendário de moda que entra tudo em promoção de inverno. E aí chega no final dessa coleção, né, no final de julho, que você teve que obrigatoriamente liquidar a sua coleção de inverno, que você deveria estar começando a vender, vamos dizer assim, já começa a entrar a primavera. Então, esse calendário no começo, até hoje, não vou te É um falar, desafio, né? é um desafio muito louco. Então, por exemplo, agora janeiro, né? A gente poderia trabalhando janeiro e fevereiro, ainda a coleção de alto verão, ainda tá muito, né? Tem muito calor pela frente, ainda vem carnaval, que as pessoas viajam, vão para a praia, Uhum. procuram roupas mais leves, mais frescas, mas eu já estou recebendo tricô dentro da loja. E eu já tive que liquidar essa, né? Promover, fazer uma promoção dessas peças de verão agora no mês de janeiro. Então, isso é muito complicado, porque nós trabalhamos ali com faturamento junto com os nossos fornecedores. Então, teve mercadoria que eu comprei, que chegou na loja na primeira semana de dezembro, que eu já tive que colocar em promoção agora em janeiro. Ah, Elis, mas por que que você não segura essas peças? Porque é muito complicado, você trabalha conta, né? Você trabalha no mercado que todo mundo trabalha dessa forma. Então, nós temos as próprias marcas aí, que tem os sites próprios, que tem Uhum. lojas próprias, os shoppings, então você acaba tendo que seguir esse calendário. Eu acredito que muitos lojistas vão se identificar com isso, porque realmente isso é muito complicado. Então, lá atrás, hoje é complicado lidar com isso, lá atrás, então, foi muito desafiador. Eh, e o desafio vem justamente daí, de você acertar uma coleção, na compra de coleção, que às vezes, Luiz, você vai lá, você acredita naquela coleção Vê daquele tanta teu coisa ali fornecedor, bacana. Nossa, vamos comprar. meu Deus, que lindo, que legal. Os clientes vão Pensa, adorar isso. eu escolhi a coleção de inverno em outubro do ano passado, tava ali. Então, você pensar lá na frente o que que você vai vender daqui 3, 4 meses, é uma loucura. E às vezes você aposta muito. E às vezes aquela peça, aquela família inteira que você apostou, chegou ali e por algum motivo ela não girou. Então sempre acaba tendo, né, uma sobra de estoque, então lidar com todas essas questões é muito complicado. Uhum. E pra ti, eles, eu acho que até é interessante que o pessoal de casa deve estar, Hum, nossa, realmente, troca de estação é é complicado, o complicado. bicho pega, o bagulho é doido. E Uhum. pra ti, eles, o que que tu aprendeu nessa jornada a como lidar da melhor forma, por exemplo, com essas trocas de estações, né? Quando tu vê ali, tá fluindo, pum, Uhum. trocou a estação, as peças que tu já pensou ali, tipo, para aquela estação, antes de entrar na próxima, já para de fluir e aí tu tem que se reinventar, pensar em alguma outra coisa. Como é que foi pra ti essa jornada? Eu aprendi a não segurar a mercadoria. Uma das coisas que eu aprendi, assim, Luiz, porque, por exemplo, mês de janeiro, todo mundo sabe que é um mês meio complicado.
principalmente para o varejo de moda, porque as pessoas ainda estão viajando, Pagando né? tudo que dá de conta ali, carro, Exatamente. etc. Eu tenho muitas clientes que têm filhos pequenos, então elas estão ali com os filhos em férias, então ela tem aquela programação ali de levar os filhos para passear, parque, enfim, tudo mais. E aí, junto com tudo isso, vem IPTU, IPVA, material escolar, mensalidade. Então, eu ficava muito presa nisso. Eu fiquei alguns anos presa nisso. Conformada que o mês de janeiro não era um bom mês para faturamento. E até que eu pensei, mas ele pode ser um bom mês de faturamento. O que eu posso fazer de diferente? Que foi aí que eu comecei a vir com lançamentos e novidades no mês de janeiro. Porque eu ficava com aquela coleção ali de verão, com promoção, e aquilo vai se arrastando, porque assim, a promoção, ok, você gira rápido, o dinheiro entra rápido ali, promoção todo mundo gosta e acaba, mas É o ela... xodó do brasileiro. Exatamente. Mas ela não engorda o teu caixa, ela não paga tuas contas do mês, né? Então, há alguns anos eu tenho percebido que o meu janeiro tem sido bom, não posso reclamar. Fechei esse janeiro, inclusive, bem, justamente por trazer novidades nesse mês e não ter medo. Por exemplo, para você ter uma ideia, no dia 19 de janeiro agora, eu viajei para o Rio Grande do Sul, que eu trabalho com alguns fornecedores de tricôs e lãs lá do Rio Grande do Sul, e eu já trouxe essa coleção, porque a gente vai diretamente na fábrica, então as peças são a pronta entrega. Eu já trouxe essas peças para a loja e eu já estou vendendo tricô. Então, assim, Curitiba não dá pra gente se apegar ao clima, né? Hoje tá calor, amanhã tá frio. Você tem que vender o que você tem dentro da loja, independente da... ocasionalidade aqui de Curitiba, que o tempo é louco, né? Então... É louco, não é? Não, eu cheguei de guarda-chuva aqui, né? Então é muito complicado a gente esperar fazer sol, fazer chuva pra gente vender. E eu entendi isso, que a gente tem que vender o que a gente tem na loja. Então eu fui lá, comprei essa coleção de tricô, tá 30 graus lá fora, mas eu acredito nessa coleção. E por que eu me antecipo? Porque eu sei que depois dessas peças que são lançamentos, eu não vou ter. Então, eu procuro trazer sempre o melhor antecipado para minha cliente. Me antecipar para que elas tenham as novidades, para que elas tenham o melhor de cada marca. E já soltar isso para ela. Porque ela sabe que se ela esperar para comprar aquele tricô especial, que ela se apaixonou, né? Ela sabe da qualidade das peças que eu trabalho. Lá em março, ela não vai ter essa peça. Né? Então, isso foi uma virada de chave, principalmente para o mês de janeiro. Boa. Tu conseguir trabalhar melhor com essa questão de estação, né? É que Curitiba um tempo é um pouco meio maluco, tá frio, quente, tudo ao mesmo tempo ali. Então até que dá pra trabalhar essa diversificação, digamos assim. Sim. E pra ti, Elis, tirando janeiro ali, por exemplo, vamos colocar no ano como todo ali. Qual foi o maior aprendizado também que tu teve com relação ao ano inteiro ali de vir trabalhando também as outras estações, digamos assim, que às vezes fica muito tempo parado, então o que tu já aprendeu, assim, durante esses 9 anos só com a loja física, tirando os outros tempos ali que tu já trabalhava e tudo mais, que tu pegou de visão pro ano que tu poderia compartilhar pro pessoal aí de casa? No começo ali, por mais que eu já tivesse ali as clientes e tudo mais, quando você vai para uma loja física é diferente. Eu acho que o mais importante é conhecer o teu cliente, conhecer o teu público. Então, não adianta eu apostar, por exemplo, em algumas peças só porque elas são tendências, só porque elas estão na moda no momento. Porque hoje nós somos bombardeados na internet com influências, com micro tendências e tudo mais. E aí, de repente, você vai lá, nossa, tá usando tal coisa, tal estampa. Eu vou encher a minha loja desse produto. Mas será que o meu cliente, ele vai consumir? Será que é o perfil do meu cliente? Então, foi no começo, eu queria eu trazia muito para, é tendência, eu vou atrás, mas será que faz sentido para o meu cliente? Faz sentido com as outras marcas que eu tenho dentro da loja, com as outras peças? Vai casar com as outras peças? Faz sentido para minha loja? Então, hoje, é tendência, mas se não faz sentido, eu não trago mais, sabe? Por exemplo, eu acredito que seja... talvez de perfil mesmo, mas as minhas clientes, elas não são clientes de muitas estampas. Então, eu trago algumas estampas para a loja, sim, que eu acho que é importante. Tem as clientes que gostam muito, só questão de gosto mesmo. Mas eu acabo trazendo estampas mais pontuais, estampas atemporais, sabe? Então, vou apostar ali que eu sei que é um clássico para uma vida, um poá, uma listra, né, um geométrico. Então, eu sei que estampas floridas muito grandes não vai girar dentro da loja. Mas isso a gente vai aprendendo
como você falou, com os anos de loja, né? E um ponto que tu trouxe, Elis, que eu acho que é muito... Vejo muito dono e dona de loja aí de moda que ou já sofreu muito com isso, ou sofre, mas é não saber qual que é o perfil de cliente que ele quer. Sim. Né? Que às vezes ele tem dono de loja que quer atender desde a menina que tem 20 anos, desde da mulher com 30, 35 e plus size e tudo junto ao mesmo tempo. Claro que às vezes tu já tem aquelas clientes que tu sempre vai tentar buscar as peças ali que tu já conhece, exato. Mas é muito sobre o público ideal, né? E como é que foi pra ti, Elis, esse processo de tu sair de uma forma que tu trabalhava e tu começar, cara, deixa eu tentar afunilar ali pro meu público que é X, Y. Como é que foi esse processo de tu entender o teu público ideal? Na época da sacola ali, meio que meu público já estava, vamos dizer assim, quase que definido. Porque como eu trabalhei 10 anos em hotelaria, na parte comercial, então eu visitava, como eu te falei, bancos, grandes empresas, secretarias. E essas clientes ali, que foram para a sacola depois, já tem um perfil de uma executiva, né? Então, eu atendia várias bancárias, né? Que daí você já começa a definir ali, né? As bancárias, elas usam uma alfaiataria, uma roupa mais elegante, né? Gosta de uma peça de qualidade, com bom acabamento. E nas empresas que eu atendia na época da hotelaria, que depois eu comecei a atender na sacola, a mesma forma, né? Então, sempre... Acho que meio que aí já definiu. Então, continua até hoje. Eu tenho muitas clientes, tenho várias clientes que são médicas, advogadas, executivas, que elas gostam e elas vão dar preferência por peças de qualidade, com bom caimento, com tecidos naturais. Então, acho que isso até que foi tranquilo ali no começo, portanto que eu já procurei algumas marcas, desde quando eu comecei a trazer as marcas de São Paulo e outros fornecedores, já com já meio que direcionado, assim, já nesse perfil. Perfeito. E pra ti, Elis, nessa jornada que você teve até hoje, né? De você já desde o início já ter um pouco do público em mente, que era o que tu trabalhava. Sim. Tu acha que isso foi um diferencial pra ti, por às vezes você não se distrair com as distrações que existem no mercado da moda de produto, né? De mercadoria ali, tipo, de te ajudar talvez a afunilar melhor o que tu vai buscar? Eu acho que sim. Não que a gente não escorregue, né? Acho que não tem, né? Um lojista que de vez em quando não aposta, como eu te falei. Faz algumas apostas que às vezes não gira. Que Empreender às vezes... é isso, né? Exatamente, né? A gente... É um jogo de erro e acerto. A gente não acerta toda hora, assim, né? Mas eu acho que ajudou muito, assim, né? A entender já esse público. E uma coisa que é legal, assim, eu acho que de ter definido, de ter ido para esse público, para esse estilo de peças da loja, porque a cliente, ela sabe que ela vai encontrar. Então, eu tenho várias clientes que quando elas têm algumas ocasiões, por exemplo, pontuais, elas sabem que lá na loja elas vão encontrar. Então, uma cliente lá, eu vou dar uma palestra lá em São Paulo, eu vou lá na Elis, porque ela vai ter um conjunto, ou ela vai ter um vestido, ela sabe que ela pode, que ela vai encontrar. Porque tu virou referência para aquele público com o produto que você tem. Por isso que eu procuro sempre manter, né, claro, todas as coleções, a gente sempre tem novidades. Isso é muito doido, porque tem fornecedores que a gente fala, meu Deus, o que falta inventar? E você chega lá e fala, caramba, que coleção linda, que surpreende né, todos os anos, assim, uma surpresa, mas dentro daquele determinado estilo. Claro que tem vários fornecedores que eles tem fornecedores que trabalham com 1000 referências diferentes, com 1000 peças diferentes. Eu procuro escolher aquilo que eu acredito ser o perfil da minha loja, né? Mas isso é legal, porque as clientes falam, eu tenho um aniversário, eu tenho uma viagem. Então, elas sabem o que elas vão encontrar lá, o que elas podem encontrar na loja. Exato. Eu gosto muito de trazer essa perspectiva, né, o pessoal aí de casa também, sobre o público. Porque se uma loja que ela não tem um objetivo, qualquer caminho basta. Sim. Digamos assim, se ela não tem um público, qualquer peça basta ali. Né? Então, trago muito essa perspectiva de você segmentar o teu público, entender qualquer idade, qual que vai ser mais ou menos o modelo ali. Né? Um exemplo, vai ser moda fitness, vai ser, sei lá, moda country, moda para pessoas mais novas, moda para pessoa... Pra balada. Pra balada, mas, enfim...
para trabalho, um exemplo. Aí moda masculina, a mesma coisa nesse sentido. Seja às vezes infantil, plus size, enfim, tem diversos segmentos no mercado da moda. Mas a partir do momento que você escolhe aquele segmento ali, tu começa a virar referência naquilo ali, né? Isso é muito legal. Eu acho que tem funcionado. Perfeito. Porque senão, se você não tem um público, tipo assim, tu não é buscado. Se a cliente, hoje, ela vai lá na loja, ela encontra, né, uma peça elegante, com bom corte, com bom caimento, que ela pode ir numa reunião de trabalho, ou uma peça que ela possa ir num aniversário, num jantar e tal. E aí, semana que vem, ela vai lá, eu tô com a loja cheia de recortes, roupas extremamente sexy, né? Ela vai falar, opa, alguma coisa mudou, a Elis já não trabalha mais com o tipo de peça que faz sentido para mim. Então, numa segunda vez que ela precisar de alguma coisa, ela já não vai mais pensar em mim, né? Ela pode até ir naquele momento não encontrar, mas eu sei que ela vai me procurar. Perfeito. Mas é aquilo, né, Elis? De certa forma pode parecer ruim, porque tu não vai poder vender um outro estilo, digamos assim, de moda ali, as peças, só que ao mesmo tempo é um sacrifício necessário, né? Por exemplo, tu sabe que tu vai vender para esse público, nossa, Luz, eu vejo muito assim, nossa, Luz, mas aí eu vou deixar de vender para outro público e tal, sim. Porque a partir do momento que tu deixa de vender para aquele público, tu começa a virar referência e vender para muito mais clientes para aquele público e muito mais vezes para aqueles clientes que te viram como referência. Exatamente. Então, às vezes ali, pessoal, é sacrificar um pouquinho de fato, deixar de vender para XYZ de público, só que tu vai começar a vender muito mais pessoas para aquele público que você vira referência e tu vende até muito mais para os teus clientes. Que ele vê, pô, cara, essa loja aqui é referência nisso, então toda vez que eu precisar, eu vou buscar essa loja. Exatamente. Eu falo, não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? A gente não vai conseguir atender todo mundo mesmo, então não adianta. Até porque a gente não tem nem espaço físico para tudo isso, né? Para você ter vários estilos dentro da loja. E aí vira uma proporção que a gente não dá conta, né? Exato. Então, tem que começar a pensar muito em diversos públicos. Mas sabe uma coisa que é legal? Né, a gente estava falando aqui de uma executiva, de uma mulher mais madura, de uma mulher que busca, né, uma roupa com bom caimento e tudo mais. Mas hoje, as marcas, elas trabalham isso de uma forma mais moderna, mais livre, assim, com mais opções. Se a gente falar da minha época de hotelaria, estamos falando aí de 16, 17 anos atrás, era uniforme. A gente usava terninho, sapato de bico fino, escarpão de bico fino e uma camisa por baixo. Era isso, não tinha opções, né? Você variava o que? A cor, um corte, uma modelagem ali, mas era basicamente, se você pensar nas bancadas, nas advogadas de 15, 20 anos atrás, era o uniforme. Hoje não, hoje tem várias modelagens modernas que vai atender essa mulher, ela não precisa ficar somente ali, né, naquela alfaiataria tradicional. Então, as marcas entenderam isso e trazem peças maravilhosas, assim, que a mulher vai se sentir bem, vai se sentir moderna, vai se sentir poderosa, né? Algumas até com uma certa dose de sensualidade, né? Porque tem mulher que gosta disso e eu acho sensacional, então as marcas conseguem trazer isso. E traz também, não só em modelagens diferentes, mas em tecidos diferentes, as marcas têm se preocupado muito com isso. Perfeito. E isso é muito legal. Sim, ó. Então você aí de casa, se tu não sabe nem para qual que é o teu público, já começa a pensar aí qual que é o público que você mais gosta de atender, que faz mais sentido para você, que é o que talvez tu mais tenha na loja, para você começar a pensar em como é que eu posso trazer mais produtos para esse tipo de cliente, né? Até para buscar mais fornecedores, né? Para buscar fornecedores de acordo com esse teu público, né? Exato. E tu falou ali uma coisa, Eli, sobre marcas. E eu acho que o pessoal aí de casa também deve estar na dúvida como é que funciona sobre que tu falou que tu trabalha com multimarcas. Como é que foi esse processo para ti, Elis, desde que antes de tu trabalhar, o que tu pensava, que talvez seja até o pessoal talvez pensa, como é que foi logo no início e hoje para ti, trabalhar com multimarcas? Logo, quando eu pensei em ter a loja física, acho que eu te falei isso lá no começo, eu pensei assim, eu preciso ter uma marca forte dentro da loja, com um nome forte, para que seja uma referência, as pessoas, em tal loja tem tal marca, né, na Estúdio Mix tem tal marca. E eu acho que é importante, assim, lojas hoje que já estão no mercado há bastante tempo, ou se você que já quer começar, né, com esse nicho de multimarcas, você procurar grandes marcas assim, porque você também tem um suporte, né, Luiz?
trabalha com essas coleções, tem essa dificuldade de trabalhar com coleções, que esse calendário da moda que ele é meio complicado, mas por outro lado, essas marcas também te ajudam muito. Em que sentido? Primeiro que vem, né, muitas marcas com uma qualidade, você tem o respaldo da fábrica, por exemplo, se acontecer alguma peça, que pode ser a melhor marca, é uma marca que está livre de acontecer Normal. Exatamente, de acontecer alguma coisa na peça, de dar algum defeito. Então, você tem o respaldo da marca, se você precisar de uma ajuda, de uma troca. E as marcas hoje, elas investem muito forte, né, nas influenciadoras, na divulgação, e isso te ajuda muito. Então, por exemplo, ela vai lá, hoje eu vendo lança-perfume, né, que está cada dia melhor, a marca mais bonita, eles têm essa preocupação com tecido, com modelagem, a marca está cada vez mais elegante. E eles apostam muito, não é apostam, eles investem muito no Instagram para que seja desejo, para que desperte o desejo da mulher. Então, isso para a gente ajuda muito. Eles fazem um trabalho para a gente. Já faz o marketing Exatamente. da peça, né? Então, a cliente está lá, ela está olhando, puxa, que lindo, não só as modelos da própria marca, mas influências que eles trazem para a marca. Nossa, que legal, que linda essa peça. Elis, você tem? Por quê? Porque ela sabe que eu trabalho com a marca. Então, Elis, você tem essa peça? Tem, né? Ou vou tentar conseguir para você. Então, eu acho que é importante, sabe? Porque eles fazem um trabalho, um investimento que a gente não vai ter condições. Então, eu falo, é mais uma empresa trabalhando para você. Nesse sentido, assim, eu acho que é muito válido. E hoje todas as marcas apostam muito nisso, né? Em redes sociais, em grandes influências, em produções muito gigantes, viajam para outros países para fazer lançamentos. E isso é muito bom. Para a gente é muito bom enquanto lojista. Porque a gente tem esse material disponível para a gente usar, para a gente mandar para as clientes, para a gente trabalhar a marca também dentro da loja. Perfeito. Eu vejo também que tem muito dono e dona de loja ali que acaba não trabalhando com multimarcas e tá tudo bem. Tá tudo bem. E não tem problema. Mas uma coisa que eu vejo assim de multimarcas, claro, né? Sabendo fazer o trabalho junto ali e tal, é você conseguir subir teu ticket médio. Então, naturalmente, tu subindo teu ticket médio, tu aumenta ali tua margem de lucro. Sim. Né? Que tu gira menos peças, um exemplo ali. Claro, né? Aí na hora também de fazer o pedido, as peças são mais caras. Sim, tá tudo mas bem. faz parte. Mas tu acaba tendo um ticket médio melhor. Sim. Né? É que a cliente, quando ela vem, ela já tem uma noção do valor das peças, né? Então, ela já vem preparada para quando ela olha a marca ali, né? Vê a peça dentro da loja ou numa postagem no Instagram, ela já está preparada. Ela sabe mais ou menos, né? Quanto custa, já tem uma ideia. Então, Perfeito. Isso facilita. E pra ti, assim, Elis, o que tu poderia dar de dica ou visão, assim, digamos, pro pessoal de casa que tá aí assistindo, sobre como é trabalhar com multimarcas? Que às vezes eu vejo assim, tem muita gente que não trabalha, Elis, pelo, não vou dizer medo, mas o desconhecido. Pô, mas não sei, aí se eu aumentar muito o valor das minhas peças, não sei se vai sair, sabe aquele medo ali de trabalhar, também não sei como é que é trabalhar com uma multimarca, né? Claro que o processo de aprender a trabalhar com ela, de você vender a marca que você tá vendendo ali, né? Agregar valor sobre a marca para fazer sentido o preço e etc ali, é um processo que tu tem que começar a fazer para aprender a masterizar isso, a ficar melhor nisso. Mas o que tu diria pro pessoal de casa que tem esse medo, receio, talvez aí de trabalhar com multimarcas? O que a gente já conversou, primeiro entender seu público, né? Então, de repente, você se encanta com alguma marca, mas tentar entender se ela vai fazer sentido para tua loja. Porque às vezes você gosta da marca, é uma marca que desperta desejo, mas ela não vai fazer sentido dentro da tua loja. Então, por exemplo, se você está acostumado ali a trabalhar com peças, com ticket médio de 200, 300 reais, de repente você coloca uma marca que vai para 1.000, para 1.200, as clientes vão se assustar, né? Porque a diferença é muito grande. Então, talvez pensar em marcas que vai fazer sentido para o né, que vai... Marcas talvez mais intermediárias, digamos assim. Exatamente. Que não seja 1.000, 1.200 uma peça que tu vai vender. Claro, né? Depende do valor de cada loja, mas eu acho que entender o que vai fazer sentido com o que ela já tem hoje. Porque senão ela vai fazer um investimento, né, de uma coleção inteira, que você não pode ir lá comprar meia dúzia de peças, você tem que fazer uma aposta numa coleção e de repente ela vai chegar na loja, ela não vai fazer sentido. Porque assim, também tem aquela coisa, né, Luísa? A gente compra peças de determinadas marcas e não necessariamente a gente vai vender as peças casadas daquela marca. Então eu posso vender, por exemplo, uma peça da Lança Perfume com uma peça de uma outra marca que eu tenho na loja, com uma outra marca de um fornecedor, a pronta entrega lá de São Paulo. Então, por isso que tem que fazer sentido, porque senão a peça fica perdida lá na loja.
que a maioria dessas marcas, elas trabalham, é difícil trabalhar com conjunto, elas trabalham com peças avulsas, que eu consigo montar o conjunto ali para cliente. Mas, por exemplo, eu comprei lá essa calça e eu vendi a blusa. Então, eu tenho que ter uma outra peça de uma outra marca para eu conseguir fazer um look para essa calça sair, senão ela vai ficar parada da loja. Então, acho que estudar as marcas, conversar com os representantes. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso aos representantes, então vai conhecer, vai até o showroom, veja quem é o representante daquela marca que você gosta, que você simpatiza, que acha que pode funcionar dentro da tua loja, e vai sem o compromisso. Fale para o representante, não tenha medo, porque às vezes a gente fica com receio de ir até o representante e falar, ai, mas e se eu não gostar da coleção? Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai lá, toma um café com ele, conhece as peças, veja os tecidos, olha a composição, pensa naquilo que você, né, que você já trabalha, pensa nas suas clientes, você acha que... Principalmente isso, né? Principalmente isso. Eu falo assim, eu olho uma peça quando eu vou comprar, se eu não conseguir visualizar nenhuma cliente, eu não compro. Mesmo que aquela cliente não vá comprar a peça quando a peça chegar na loja, mas eu preciso pelo menos olhar, isso eu faço com todos os meus fornecedores. Eu não compro nada correndo, nada com pressa. Eu vou lá no showroom, às vezes eu passo o dia inteiro lá, eu olho essa peça e falo assim, essa peça é a cara da fulana. Não sei se ela vai comprar, mas pelo menos eu consigo visualizar uma cliente na peça. Porque eu só vou comprar porque eu achei bonita, Elis, não vai funcionar. Então, o risco dessa peça... Esse é um tiro no pé grande, né? Que eu vejo tiro. muito dono e dona de loja ali acabando. Nossa, mas... Nossa, achei tão bonito, mas você achou pra ti. Exatamente. Mas não pro cliente ali, por exemplo, né? E Elis, tu acha que, talvez de dica aí pra galera que talvez quer ingressar no mundo das multimarcas, seria começar aos pouquinhos, que muitas vezes ele também a pessoa acha que ela tem que... Não, então agora é só multimarca, acabou que eu vendo... eu acho que tem que começar aos poucos. Acho que o primeiro passo é entender qual marca que vai fazer sentido com o que você já trabalha na loja. E eu acho que a pronta entrega, pelo menos para mim, Luiz, funciona muito bem, assim. Porque hoje nós temos em São Paulo, nós temos... eu acabo comprando basicamente alguns fornecedores da pronta entrega de São Paulo. Mas hoje em dia eu sei que tem Cianorte, né, aqui no interior do Paraná, tem em Santa Catarina, tem em Minas Gerais. Então, tem excelentes marcas à pronta entrega. Então, para minha loja hoje faz sentido eu manter, né? Porque eu consigo trazer peças, por exemplo, de São Paulo, de fornecedores que tenham qualidade excelente, que vai casar com as marcas que eu tenho dentro da loja hoje. Então, para mim faz sentido manter os dois. Porque também, o que acontece? Se você ficar muito preso a multimarcas, às vezes é aquilo que eu te falei. Às vezes eu fui lá, comprei uma determinada coleção lá daquela marca e tal, mas eu vendi a parte de baixo porque sem a parte de cima, ou vice-versa. E às vezes você não tem nada para compor, então você precisa da pronta entrega. Então eu corro lá em São Paulo, vejo os meus fornecedores, opa, essa blusa aqui vai combinar com aquela calça que eu tenho lá na loja. Aí até para eu fazer um provador, para eu oferecer para uma cliente, para fazer uma malinha para uma cliente, eu preciso dessas peças. Então, para mim, faz sentido manter tanto as marcas de pedido quanto a pronta entrega. Perfeito. Tu acha que, por exemplo, Elis, seria... Não é ideal, né? Porque o ideal, cada caso é um caso. Sim. Mas talvez ali pra pessoa, né, seja a dona ou o dono de loja, né, seja moda feminina ou masculina, talvez ali começar aos pouquinhos, talvez divulgando os stories. Olha, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com essa marca e já vai aquecendo até mesmo pra tu entender que vocês gostariam de e tal. Faz uma enquete, já tenta sentir o público e aí começa a trazer poucas peças. Ó, pessoal, a gente vai pedir, tipo, talvez até postar as peças que você pensa em trazer, tipo assim, pra galera votar, pra tu trazer ali. Porque se a galera tá votando, talvez ali a pessoa tenha um interesse de pelo menos tirar do teu estoque aquilo ali. Pelo menos você vai entender se existe né? Traz algumas peças ali pouquinho na semana, solta ali, pode talvez até de início trabalha como se fossem lançamentos. Sim. Né? Tipo, não necessariamente coleção, porque vão ser poucas peças, mas talvez trabalhar nessa questão... Pelo menos eu pensando assim, né? Construindo aqui na minha cabecinha. De trabalhar com poucas peças, fazer como se fosse um lançamento a cada semana que chega a peça. Ó, galera, só tem essa peça. Sim. E talvez até trabalhar com essa exclusividade ali do início. E aos pouquinos, e traz mais, aí vai juntando caixa. Porque também tem isso, né? Tu tem que juntar cada vez mais caixa pra tu conseguir trazer mais dessas peças. Tem que ver até onde é interessante também você segurar essa mercadoria, né? Pra fazer um lançamento só. Porque eu sempre brinco, né? Junto com as caixas vem os boletos. Então, a partir do momento que saiu o faturamento de uma fábrica, já começa o tempo a correr, né? Mas é isso que você falou de... Eu sempre coloco enquete, sabe? No Instagram da loja.
para sentir a febre. E quando eu fui abrir a loja lá em 2016, eu fiz uma enquete com essas clientes que eu já tinha de sacola, com as amigas, com as clientes, sugeri várias marcas que eram possíveis, porque algumas marcas elas fecham praça para determinado bairro. Então, por exemplo, você já tem lança-perfume no Batel, só eu trabalho com essa marca. Então, fiz uma pesquisa das marcas que estavam disponíveis para a região e fiz uma enquete com as clientes. Que marcas que vocês gostariam de ter na loja? Então, acho que isso é bem válido. Isso que você falou, hoje a gente recebe com muita antecedência, por exemplo, os lookbooks, né, os catálogos ali online. Então, você passar para as clientes, olha, eu estou pensando em pegar essas e essas peças. Poderia printar aquilo que você acha que você compraria? Né? Não é um pedido, não é nada, só quero entender o que você gosta. Então, eu acho que Usar o público, né? Exatamente, eu acho que super funciona. E até as tendências que eu te falei, a gente não pode trabalhar com todas as tendências, porque nem todas as tendências fazem sentido para o teu público, mas postar ali, por exemplo, né, trazer grandes nomes que estão usando, né, trazer essa referência e falar, vocês usariam? Querem ter na loja? Né? E eu acho que é super válido, ajuda bastante, pelo menos você tem uma ideia, né? Se o público está reagindo, se não está reagindo. Já está melhor do que zero, né? Já está melhor do que zero. É claro, né, que certeza a gente não tem de nada, né? Exato. Né, Luísa? Quando a gente aposta numa coleção, quando a gente quando abriu o CNPJ, tinha certeza de nada. Tem certeza, não tem até hoje, né? Eu falo assim, começou fevereiro hoje, né? Vamos ver como vai ser, digamos assim. A gente não sabe de nada, começa tudo, zero game, começa tudo de novo. Exato. Então assim, ó, pessoal, olha como é que é doido, né, Elis? Toda hora a gente fala aqui sobre conhecer o público da sua loja. Seja para trazer um lançamento, seja para você começar a trabalhar com multimarcas, por exemplo, como a Elis, né, que tem tickets mais altos, seja, enfim, vai depender da marca também, 600, R$1.000, enfim. Mas se tu não sabe o teu público, tu não sabe o que tu vai trazer. E se você não sabe o que trazer, talvez tu dê um tiro no seu pé, porque tu vai fazer uma compra grande, que vai encalhar no estoque. Sim. Vai fazer um baita do investimento e não vai ter retorno. Vai ficar frustrada, vai frustrar as pessoas na loja ali, o colaborador também, enfim. Exatamente. Então, ó, se tu não sabe teu público ideal, tá deixando dinheiro na mesa. E sabe que eu converso com muitos lojistas, né? Tenho vários amigos lojistas, a gente acaba viajando para o Rio Grande do Sul, então a gente viaja juntos também, a gente troca muita ideia, muita figurinha, a gente se ajuda bastante. E tem muitas lojistas que ainda têm uma resistência para ir para as redes sociais, para fazer provado. Eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto. Eu falo exatamente isso. Começa e vai, né? Depois, eu falo até hoje, às vezes eu posso falar, nossa, falei isso errado, comi o S dessa palavra, dessa frase. Mas aí é melhor o feito do que o perfeito, né? Porque se a gente for muito crítica, você vai esperar só fazer um material com um profissional, com videomaker, com uma edição, com tudo. Quantos você vai conseguir fazer desse no mês, na semana? Então não dá para ficar esperando, tem que fazer. Exato. Eu gosto de uma frase que, inclusive, eu aprendi isso no quartel, né? Que eu fui sargento aeronáutico e tal, que é: na busca do perfeito, o feito é melhor do que o não feito. Exatamente. E tu falou um ponto que eu achei bem interessante, Elis, sobre a questão das pessoas, né? Tu conversa com lojistas e tal, que tem essa resistência de ir pra internet. Sim. E o que você acha sobre isso de hoje, os donos de loja ali que tem essa resistência, não necessariamente tu tem que ser a cara da marca, né, digamos assim, mas talvez ter uma influência ou até algum colaborador que tem essa desenvoltura, um exemplo ali, mas o que tu tem a dizer sobre isso, de os lojistas que ainda tem essa resistência de entrar na internet, no Instagram ali? Eu não sei como é que estão pagando boleto. Porque é complicado. O meu Instagram hoje funciona muito bem, assim. Então, eu tenho... foi o que eu te falei no começo. É loja física e eu tento trazer o público para a loja. Eu não tenho site, mas, assim, é o Instagram que traz a cliente para a loja. Porque ela vem por causa daquela peça que eu postei, e ali eu vou construir outros looks para ela, vou mostrar outras peças que eu não consegui postar, e é onde faz a venda. Hoje, sem meu Instagram, se o Instagram sair do ar, eu não sei o que eu faço. Então, hoje, para mim, funciona. Eu dependo hoje, vou te dizer assim que 90% do Instagram para continuar. Eu pra vejo mim, funciona que muito bem. Hoje, por exemplo, a gente atende mais de 200 lojas da nossa assessoria, e uma coisa que eu enxergo muito, e tu deve ter enxergado bastante também, Elis, que é pós-pandemia. Então, antes da pandemia era físico e tudo top. Passou a pandemia, começou a digitalização muito rápido e não deu tempo de acompanhar. Né? Eu vejo muito dono de loja ali que ainda depende muito do físico, mas se o físico cada vez mais, naturalmente, a loja vai... Sim. Por exemplo. E
essa questão de entrar no Instagram, postar mais ali, ainda tem uma certa resistência, foi logo após a pandemia, né? E como é que foi Uhum. pra ti essa época de você conseguir... tu falou que já tinha o Instagram ali e tudo Sim, mais, mas tu teve que talvez ir migrando mais. Como é que sim. foi esse processo pra ti de ter que, cara, o Instagram é o que tem que fazer e é isso, É vamos lá. isso. Sabe, como eu te falei, já fazia ali, mas, né, bem devagar e tal. E eu acho que foi no ano ali da pandemia, em 2020, que eu realmente peguei forte, vamos dizer assim, no Instagram. Em março de 2020 fechou tudo, né? Eu lembro do dia que eu saí da loja chorando, meio-dia, numa sexta-feira, com a coleção que eu tinha acabado de receber. E fui embora chorando pra casa, porque a gente saiu sem saber quando O que ia dia de amanhã? voltar, como que ia ser, né, enfim. E aí nós ficamos 15 dias em casa, eu e meu marido em casa, 15 dias, sem fazer nada, com a loja fechada, aquele desespero, porque a gente não sabia quando que ia voltar. E aí eu falei, não posso ficar aqui, tenho que fazer alguma coisa. A primeira coisa foi negociar com fornecedores. Foi o primeiro start, eu preciso negociar com fornecedores. Porque se essa coleção começar a chegar inteira aqui na loja, não vai ser bom para ninguém. E nem não vai ser bom para mim, mas não vai ser bom para eles, eu não vou conseguir pagar. Então, algumas marcas eu consegui cancelar os pedidos, eles entenderam que era melhor eles não me enviarem do que, de repente, correr o risco Tinha de não como receber, trabalhar? não tinha como trabalhar. E outras marcas, eu consegui mudar o pedido. Eu entendi que as pessoas iam ficar em casa. Elas não iam querer se arrumar para sair, mas elas iam continuar trabalhando. Então, elas precisavam de alguma forma se vestir. Então, mas elas querem estar confortável. Ninguém quer estar em casa, você quer estar bem. Então, eu consegui com alguns fornecedores mudar o pedido para ir para o lado conf dos looks. Então, um moletom, um tricô, as peças confortáveis mesmo. E eu pensei assim, tá todo mundo em casa. Então, onde que as pessoas estão? Nas redes sociais. Ou você tá trabalhando, ou você tá ali, você tá olhando alguma coisa. Então, o que que eu fazia? Eu comecei a ir pra loja sozinha, tive que dispensar funcionário, né? Depois começou, abre, fecha, Aquela aquela, loucura que foi. aquela loucura toda. E enquanto eu tinha que ficar sozinha dentro da loja, o que que eu fazia? Provador. Eu falei, vai ser a única forma de vender. As mulheres estão em casa, elas estão com filho, elas estão com marido, elas estão com as tarefas de casa, elas estão enlouquecidas. Então, elas vão querer comprar alguma coisa, pelo menos para receber aquela sacolinha em casa, né? Porque quem não gosta? E funcionou bem, porque aí eu ia para a loja, comecei a fazer provador sem parar, a provar os looks, a postar nas redes sociais, e eu mesma ia fazer as entregas depois sozinha. Então, para mim, começou a funcionar muito bem. Então, eu falo assim, eu passei pela pandemia, né? Claro, não foi, acho que ninguém ficou que tinha comércio 100% bem, mas eu consegui passar saudável, vamos dizer assim. Consegui passar, a empresa conseguiu passar ok, saudável, sobreviveu. E aí eu senti que, assim, a pandemia, nós ficamos 2 anos ali nessa loucura, né? E 2023 ali, as pessoas ainda estavam nessa, eu me acostumei a comprar online, é muito mais fácil, Depois que bababá. tu vê, não tem como desver, né? Exatamente, é legal e tudo mais. Quando chegou em 2024 ali, as pessoas estavam sacuda, ninguém mais queria comprar pela internet. Eu sentia que as pessoas elas queriam ir pra rua, elas queriam ver gente. Porra, já posso voltar com segurança para minha vida normal. E eu senti que ali começou todo mundo a voltar. Poxa, que legal. Ai, não, Elis, quer que eu mande aí para você? Ah, não, eu vou ir na loja, porque daí a gente já toma um cafezinho, bate um papo, quero ver pessoas. Eu sinto que começou a voltar a vida ao normal de novo. Né? As pessoas começaram, pô, já posso sair de casa, não preciso mais ficar preso. Então foi muito legal. Então hoje meu Instagram funciona porque as pessoas sabem o que eu tenho na loja, vê as novidades, né? Acompanham ali, mas eu consigo trazer elas para a loja, sabe? A gente tem nosso cantinho do café, há 9 anos de loja, há 9 anos a gente tem a nossa sexta-feira do bolo, então toda sexta-feira tem um bolo lá na loja. Então elas, vou aí para comer um bolinho, para tomar um café, vou marcar com uma amiga aí para a gente tomar um café na loja. Então, o Instagram hoje, ele é essencial, assim, pelo menos para o meu negócio, Sim. ele é Na essencial. verdade, para todo mundo que tá assistindo, para quem tem loja de moda, Sim. é imprescindível hoje você ter, né? Sim. Até eu gosto de trazer sempre uma analogia, por Uhum. exemplo, com delivery, iFood, um exemplo. Antigamente todo mundo ia na pizzaria, ia lá, comia e voltava para casa. Aham. Hoje ainda tem. Aham, Assim ok. como vai ter cliente que vai na loja física, né? Mas hoje é muito, tipo, cara, vou pedir aqui no iFood, no aplicativo aqui para poder entregar em casa, né? E é a digitalização. Ela vê, eita,
Quase que derruba a cana aqui. Ela veio depois da pandemia e ficou, Sim. né? E o dono de loja que ele não aprendeu, ele ainda tem essa resistência, uma hora pode talvez ficar mais caro, né? No sentido de cada vez mais as pessoas quererem e conhece pelo online, Sim. fideliza pelo online e depois disso Depois vão na vem loja. Mas tem que passar por esse processo, né? Digamos assim. E eu vejo que hoje é uma dificuldade muito grande, a resistência de muito dono de loja. É porque a gente tem muita comparação, né, Luiz? Então a gente vê o nosso trabalho ali amador, e a gente quer tentar fazer igual do outro. Daí você olha um lojista que de repente está mais preparado ali, que tem mais estrutura. Aí você olha o teu material, que é um material caseiro, que é simples e tal. Aí você fica, mas eu vou postar isso, né? Não sei editar, não sei fazer isso. Mas eu acho que o segredo é você fazer do seu jeito. Fala do jeito que você sabe falar, do jeito que você fala com a tua cliente dentro da loja, não inventa. Porque você tentar copiar o outro, não vai dar certo. Até porque é a sua marca, não a do outro, por Exato, exemplo. faz do teu jeito, não tenta copiar ninguém, é só você ali, o teu celular. Você tem vergonha de falar na frente de um colaborador e tal, pensa que é só você e o celular, não tem ninguém vendo, é isso que eu penso, sabe? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém me ouvindo. Aí posta e pronto, vai dar certo. Mas tem que começar, né? De alguma forma tem que começar. Perfeito. É. Quanto mais tu faz aquilo, melhor tu fica naquilo lá. Exatamente. Depois a gente fica sem vergonha. A gente vai ficando sem vergonha. Perfeito. Porque eu vejo que, de fato, a dificuldade do online é muito grande, né? E até aquilo, pessoal, hoje em dia as pessoas, elas optam muito por comprar de uma marca, principalmente de moda, por ela ver pessoas ali. Quando ela vê um rosto. Então, hoje em dia, não que seja uma regra. Tem lojas ali que o dono ele não aparece e vende muito bem. Só que aí essa loja também, ela trabalha, seja com influenciador, os próprios colaboradores ali, porque ela tem que ter uma cara. Isso não é a do dono, que, cara, não é pra mim. Sim. Ok, então a gente tem que arrumar alguém pra ser a cara ali da loja, digamos assim. Tu acha que, pra ti hoje, que já conversou com diversos lojistas e tudo mais, qual que é a maior resistência que eles olham assim e, não sei, vou ver... Mas eu acho que é justamente isso, de dar a cara ali na internet, sabe? De ter vergonha de aparecer. Mas hoje, assim, pelo que eu tenho acompanhado de lojistas, de amigos, de lojas que eu conheço, o próprio dono é a cara da sua loja, é a persona ali da loja. Porque isso também passa credibilidade, entendeu? Que uma cliente sabe que eu sou alta, né? Que eu visto determinada numeração e tal. Então, a Elis é assim, eu conheço a Elis. Ficou grande na Elis. Então, vai ficar bom em mim. Ou ficou meio apertado na Elis. Leva ali como uma comparação, Uma né? comparação, sabe? Eu vejo muito assim. Ou às vezes a cliente fala, Elis, prova pra eu ver como é que vai ficar em você. Ah, ficou certinho em você. Pô, vai dar certo em mim. Ou não vai dar certo em mim, sabe? Então, não adianta. A gente tem que... acho que é um perfil de negócio também. Eu criei o meu negócio dessa forma, entendeu? Dei a cara pra minha loja. E outros lojistas, igual você falou, ou contrata um influencer, um amigo, um vizinho, uma vendedora que gosta, que seja uma coisa tranquila, mas tem que aparecer, não tem... Não dá pra ser um catálogo o teu Instagram, ele tem Não que ter funciona, pessoas ali. pro meu negócio não funciona. Não só pro teu. Acho que bom, hoje a gente tem mais de 200 lojas de moda que a gente tem lá na Cerberus, né? E dificilmente a loja que ela fatura muito, ela não tem uma cara, ou seja, do dono ou de alguém ali. Isso acaba sendo imprescindível, digamos, né? Vai ajudar, né? Você postar ali uma foto preparada, né? Uma foto bem feita ali do teu fornecedor. Mas a cliente vai querer... É só pensar. Você aí, dono de loja, tu compraria de uma loja que é só foto do fornecedor? Sendo que tem uma do fulano, que tem uma peça talvez igual, parecida, no mesmo preço, mas alguém aparece ali. É porque a foto não vai mostrar a modelagem da peça, não vai mostrar acabamento, não vai mostrar, né, o caimento do tecido. Às vezes vai ter algum detalhe escondido, né? Algum aviamento diferente, uma costura, um recorte. Que isso só o vídeo ali, só você falando desses detalhes. Tu consegue trazer isso, né? Transparecer. Exatamente. Perfeito. E Elis, qual parte dessa história tua, né? E do dia a dia que normalmente fica fora do Instagram? Não entendi a tua pergunta, Por exemplo, Luiz. todo mundo ali vê a Elis ali no Instagram e tal, postando. E qual parte dessa história que o pessoal não vê? Nos bastidores. Loucura, né? Eu falo, são de 8 a 10 horas em pé por dia, né? Falo, o Instagram é tudo bonito, a gente se arruma, coloca um filtro, né? Inclusive, podia colocar um filtro aí em mim, né? Mas é uma loucura, né? O dia a dia é insano, porque não é só estar ali no Instagram e fazer as fotos, é todo o resto, né? Que eu falo, quando a gente tem uma empresa, é eu presa, né?
eu presa ali no teu negócio. É o financeiro, é a compra, é a venda, é o atendimento, né? É a busca por novos fornecedores o tempo todo. A gente sempre quer saber se tem alguma coisa nova que a gente pode trazer para a loja. A própria pesquisa de referências, né? Por exemplo, agora a gente vai começar com a coleção de outono e inverno. Às vezes você precisa de horas ali de pesquisa para entender o que realmente vai funcionar. Você precisa fazer esse trabalho de pesquisa para você saber como que você vai compor as peças que você tem dentro da loja num provador para que isso funcione, para que seja atrativo. Né? É a loucura do dia a dia, é insano. Empresário é isso, E né? quando você viaja, por exemplo, te falei que eu vou para o Rio Grande do Sul, nós vamos em esses ônibus de excursão de lojista. Então, são 10 a 12 horas para ir dentro de um ônibus, a gente chega lá às 3 horas da manhã, na primeira fábrica, a gente começa na primeira fábrica às 3 da manhã, vai de fábrica em fábrica até às 19 horas, a gente janta, entra dentro do ônibus e são mais 10 a 12 horas para voltar. Só que daí quando você chega aqui em Curitiba, não dá para ficar dormindo até meio-dia, porque daí que o trabalho começa. Aí você vai precificar essas peças, você vai cadastrar, vai conferir, né, nota fiscal, vai organizar o teu financeiro. Aí essas peças têm que ser arrumadas, organizadas, passadas para ir para o VM. Então E o pessoal do Instagram só vê lá, ó, gente, chegou essa novidade aqui, ó. Exatamente. A peça bonitinha, passadinha, organizadinha, né? Perfeito. E Elis, o que você gostaria de ter ouvido antes de você cometer os seus maiores erros? Tem um monte de coisas, né? Uma delas. Uma delas Deixa eu pensar assim, o que seria mais relevante, assim. Que não ia ser fácil, a gente sabia, né? Mas eu acho que a questão das coleções, assim, sabe? De aprender a fazer a compra, porque eu falo assim que toda coleção a gente tem muitos acertos, óbvio, mas ainda a gente comete erros, porque como eu te falei, às vezes a gente aposta naquele momento e de repente a mercadoria não vem, né? Não vende, não gira, mas assim, quando eu comecei, por exemplo, no primeiro showroom que eu fui fazer de uma marca e tal, não tinha ideia de como é que aquilo ia ser. Eu começava pegando peças aleatórias, assim, porque nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me falou como tinha que ser, era tudo na intuição. Então, gostei dessa, argolava, né? A gente argola as peças e ia fazendo pedido aleatoriamente, sem pensar se aquela peça Ia dar certo. ia dar certo, se ia ter uma família para combinar quando chegasse na loja. Né? E até a aderência ali do público. Exatamente, assim. Então, presta atenção, né? Essa peça é uma peça que ela tem uma modelagem mais ampla. Então, por exemplo, se a pessoa tiver mais busto, de repente essa peça não vai ficar boa. Cuida com peças que tem muita prega, porque tiver um pouquinho de barriguinha, a mulher não vai gostar. Então, presta atenção nessa modelagem. Esse tipo de coisa, você não aprende na faculdade, ninguém te conta. Aprende na marra ali, no dia a dia. E até hoje, como eu te falei, ainda tem, a gente erra, né? Eu acho que não existe no mundo um lojista que vende a coleção inteira, 100% das peças. É difícil. Se alguém conhecer, estiver ouvindo aí, por favor, entre em contato comigo e vem me dar uma consultoria, né? Porque eu acho que sempre vai ter Sempre, uma sobra. É a aposta, igual tu falou. Exatamente, é uma aposta. Então, mas foi penoso, assim, até hoje. Hoje eu já penso com mais clareza, separo as peças, monto as famílias, tento organizar dentro do próprio showroom antes de fazer o pedido. Mas lá atrás, meu Deus, ia pegando, gostei dessa, essa é legal. Então ninguém te conta isso, né? Só na marra, Só no na dia a dia. marra. Boa. E bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast, mais de 1 hora de episódio aqui, diversos insights que ele trouxe, né, pra gente aqui. E bom, Elis, pra gente finalizar o episódio, qual conselho final você daria hoje para quem tá nos assistindo e quer crescer a sua loja de moda? Vai pro Instagram. Pro Instagram, não tenha medo, tem que apostar, tem que... pelo menos o que funciona na minha loja, eu já falei, provador. Os provadores funcionam muito bem e é aquela coisa, né? Tem que ter paixão, né? Isso como tudo na vida, né? Eu falo, eu tenho muito sangue no olho, eu gosto muito do que eu faço, então eu acordo e eu vou feliz pro meu negócio. Então, de repente, aquele lojista que ele já tá meio desanimado, né? Não tô faturando muito bem, o final do ano não foi muito legal. Uma coisa que eu aprendi com meu marido, se a gente focar no problema,
o problema vai aumentar. Então, foque na solução. Então, qual que é a solução para o teu negócio? É vender. Então, como é que eu vou vender? Ah, meu público não está no Instagram. Está onde? Então, vai atrás do teu público. Ah, meu funciona na malinha. Então, começa a oferecer malinha, começa a levar malinha. Né? Então, eu acho que é focar hoje na solução e não no problema. Porque às vezes eu vejo alguns amigos, nossa, esse mês não vende nada. Aí eu olho o Instagram, tem uma postagem. Vai desanimando, aí tem uns posta menos, stories. aí piora o faturamento, posta menos ainda. Exato, daí não investe, mas o faturamento já tá ruim. E às vezes a gente tem que fazer algumas apostas arriscadas. Foi o que eu te falei lá atrás, que eu tinha alguns, né, os meses de janeiro de alguns anos, assim, foram muito complicados, porque eu falava, mas eu vou apostar em janeiro, ainda tô pagando os boletos aí com o custo da mercadoria da promoção, mas eu precisei ter um pouquinho de coragem e arriscar, de começar a trazer novidades para janeiro para conseguir aumentar meu faturamento de janeiro, e funcionou. Então, às vezes, a gente tem que correr certos riscos, né? Para que o negócio vá para frente. Ó, espero que você e dona de loja tenham anotado muitos insights aqui que a Elis trouxe pra gente. E bom, Elis, teria uma palavra final aí pro pessoal de casa? Se vai fazer, faz com paixão, né? Acho que o segredo de tudo, assim, né? A minha loja não é perfeita, né? A gente comete erros, né, todos os dias aí, mas a gente tenta corrigir. Mas uma coisa que eu falo assim tem que ter sangue no olho, tem que gostar do que você faz. Que de repente, às vezes você nem tá no lugar certo, às vezes você só gosta de moda, mas não necessariamente você quer ter um negócio de moda, né? Então, se você tiver sangue no olho, se você tiver paixão naquilo que você faz, foca na solução que vai dar certo. Perfeito. Bom, pessoal, então chegamos aí ao fim de mais um episódio aqui do Cerberus Cast, justamente o podcast de negócios para vocês, empresários do ramo da moda. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreve. Se você prefere ouvir pelo Spotify, já vai lá também, acha lá, se inscreve lá pelo Spotify, que toda terça-feira às 19 horas da noite a gente vai estar soltando um novo episódio, né, onde a gente sempre vai estar sentando à mesa com convidados que vão trazer os bastidores, decisões difíceis, conversas difíceis e coisas que não aparecem no Instagram. Então, Elis, muito obrigado por ter vindo no episódio. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite, adorei. E espero poder ajudar alguém aí. Perfeito. Então, você aí de casa, espero que tenha gostado do episódio. E é isso. Tchau, tchau e bora vender. Isso aí.